Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Otávio Deluque aqui. Se você vai viajar ou já viajou de avião e aí você sempre teve aquela dúvida, como que eu levo o violão? O que eu posso fazer? Que tipo de procedimento eu tenho que ter? Esse vídeo é para você. Sim, isso é uma dúvida que muita gente tem. Ser independente do nível das pessoas. Quando eu viajo, por exemplo, eu sempre vejo muita gente com violão, profissionais, amadores, estudantes, pessoal que está levando violão para hobby, coisa do tipo. E é sempre uma questão de preocupação para gente que trabalha com instrumento musical. E aí eu vou fazer esse vídeo hoje um pouco para te falar algumas dicas que você pode usar, que você pode fazer, que vão te ajudar quando você for viajar, especialmente de avião, com violão. E aí a gente vai falar sobre isso um pouco, né? Sejam bem-vindos à série Diário de Bordo. É uma série que eu faço alguns vídeos curtos falando sobre curiosidades, dicas, respondendo perguntas que as pessoas têm, que me perguntam sempre, seja no Instagram, seja em concerto, e-mail, meus alunos e coisa do tipo. Então, se você tem uma pergunta, você tem alguma curiosidade, pode comentar aqui, manda ver. E esse é o segundo vídeo, dá uma olhada nos primeiro, que eu falei um pouco sobre dicas para o violão não rachar em temperaturas e climas de baixa umidade. E fica ligado nos próximos vídeos também. Bom, meu nome é Otávio Deluque, sou violonista, pesquisador, músico, professor. E eu tô aqui para falar hoje do seguinte, eu como violonista, eu sempre preciso de viajar com violão. Hoje eu moro nos Estados Unidos e eu fico viajando especialmente entre os Estados Unidos e o Brasil. Só nos últimos 4, 5 meses eu fui 2 vezes ao Brasil. Que pode não ser muito, mas é uma coisa que você começa a ter que criar estratégias para viajar com o instrumento, né? Eu vou falar hoje especificamente sobre o violão, mas talvez essas dicas que eu vou estar falando possam te ajudar para outros instrumentos de porte similar. O que acontece? O grande problema é que é o seguinte, de acordo com as regras oficiais, eu vou falar aqui o que eu estou falando é baseado na minha experiência empírica, ou seja, eu não estou pegando lei ou detalhe contratual de passagem aérea. Não, estou falando de uma experiência empírica em aeroporto e avião. O formato do violão e o tamanho, independente do tamanho do case, do formato do case, naturalmente já excede os limites para ser considerado uma bagagem de mão. Qual que é a problemática? A problemática é que é o seguinte, quando a gente despacha uma bagagem, a gente não sabe para onde é que essa bagagem está indo, quais os caminhos que ela vai tomar, e muito menos, às vezes, se as pessoas que vão manusear aquela bagagem vão tomar o mesmo cuidado do que você, né? Um instrumento musical é uma coisa de muito valor. Se não for valor financeiro, é um valor histórico e sentimental também, né? Por exemplo, um instrumento, por mais que você tenha uma recompensa, que tenha uma compensação financeira, e no pior das hipóteses, você não vai ter aquele mesmo instrumento porque, enfim, aquele instrumento ele está ligado ao momento que aquela pessoa fez, que o construtor fez. E mesmo se você encomendar outro do mesmo construtor, não vai sair igual, não sai. Então, assim, é uma coisa que a gente evita ao máximo despachar. E aí eu vou falar algumas coisas e situações que aconteceram comigo em viagens. E aí o que acontece? É uma dica sempre de prevenção, essas coisas que eu vou falar para vocês. Mas não tem muito como fugir, né? Então a primeira coisa que eu vou falar para quem quer viajar com instrumento é: tenha um bom case. Eu sei que pode parecer repetitivo, pode parecer que eu estou falando a mesma coisa do primeiro vídeo, quando eu falei de umidade, mas um bom case é fundamental para isso. O que eu quero dizer com um bom case? Um case que vede bem no momento que fecha. Um bom case é um case que, além de vedar bem, ele é resistente, ele absorve um pouco o impacto, mas também pela estrutura, pelo material dele, ele não vai transmitir esse impacto para o instrumento, ele veda bem e que ele também seja fácil de carregar. Eu acho que pelo menos esses três pontos sejam os principais quando a gente está falando de case de instrumento. E aí, por que isso tudo é importante? Porque se você viajar com um case muito grande, não tem como fugir, você vai ter que despachar esse case, entendeu? Então, assim, às vezes você até consegue entrar
com um violão e o case dentro do avião, só que não vai caber. E aí o que você vai fazer que não vai caber? Você vai, sei lá, comprar outra passagem? Pode ser, talvez seja uma opção. Mas eu acho que tem casos que nem isso também funciona. E também, às vezes, isso fica inviável você comprar 2 passagens de avião. Eu sei que tem gente que fala, não, mas violoncelista faz, mas a gente tá falando da porcentagem de, sei lá, 1% dos violoncelistas. Eu lembro quando eu fui tocar aqui em Nova York com pessoas de uma orquestra importante, por exemplo, do Brasil, ninguém tinha trago seus instrumentos, todo mundo alugou instrumento para onde eles iam tocar. Só dando um exemplo, que isso não é tão viável assim, ficar comprando 2 passagens toda hora que você viaja, não. Então, assim, tem um bom case. A partir do momento que você tem um bom case, você meio que tem que confiar nesse bom case que você tem. Mas por que eu tô falando isso? Porque aí tem algumas dicas que eu faço. Tente não viajar só com bag. Eu já vi gente viajando só com bag e eu fiquei com taquicardia de ver. Na minha última ida dos Estados Unidos, Nova York, para São Paulo, conheci uns colegas na fila do embarque e eles estavam só com bag. E aí todo mundo entrou e não coube. E aí não coube. Tinha muita mala, tinha muito instrumento e não couberam todos os instrumentos dentro do avião. Nem no closet, que eu vou falar depois, nem no bagageiro. E aí teve que despachar. O que vai fazer? Não coube. As pessoas não compraram 2 passagens e o instrumento não coube. Tem que despachar e acreditar que as pessoas que vão manusear os instrumentos vão manusear minimamente apropriadamente, né? Então, assim, não vá com bag, é muito arriscado. É muito arriscado por conta de temperatura, por conta de pressão e por conta de manuseio impróprio do instrumento. Então, um bom case ele já vai evitar um pouco isso. Tenta ser um case, mas um case que talvez você até use uma capa por cima. Por quê? Porque é lei também, se não me engano, aí talvez você até possa me corrigir, não sei se é lei, mas é uma política das companhias aéreas, quando eles veem que tá na bag, tá na capa, eles não despacham. Eu mesmo já vi isso acontecer. Só que daí é a mesma situação. Se você entra no avião e não tem espaço, o que você vai fazer? Né? Não sei, eu sou desse que eu não fico discutindo. O que eu vou fazer? Eles vão criar um espaço no avião? Não, peraí, a gente vai fazer um puxadinho ali no avião agora pra... Sabe? Então não sei. Então não viaja com bag, viaja com um bom case, arruma um case que seja o mais delineado com o formato do seu instrumento possível, que lacre bem e feche. E aí agora começam as dicas, né? Dica número 1 é arrumar um case, dica número 2. Se você tá com case, tenta arrumar uma capa por cima do case, para não chamar tanta atenção. É muito fácil, né? Você tá na fila, você vê um case, tem um case vermelho e um rosa. Vê um case vermelho e um rosa, aquele trem daquele tamanho, eu também sou uma pessoa meio grande, aí chama atenção. Então, assim, tenta evitar isso, chamar muita atenção com case, para não virar um ponto de interesse ali, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai de avião, tem gente que leva Deus e o mundo só na mala de mão, mas daí o pessoal encrenca com violão, porque por causa do formato, você acaba ocupando um bagageiro só e tudo. Então tenta sempre colocar uma capa disfarçada de cases. Então muitas empresas de case, elas já vendem o case delas com uma capa que você usa com case, que é justamente para isso, para chamar menos atenção. Isso é uma dica. Outra dica, sempre chegue cedo no portão de embarque. Você pode até conversar antes, você dá uma olhada para ver como é que... Tem um bom case, tem uma capa para o seu case, chegue cedo no portão de embarque para você, quando começar a formar a fila, você ser o primeiro da sua etapa, ou você pode chegar até, dependendo do nível de situação, de como o voo tiver, você vê que o voo está muito cheio, coisa do tipo, você pode chegar para eles lá na frente e falar, olha, eu estou nessa situação, estou viajando com instrumento, e eu precisaria de colocar um instrumento antes, né? Eu já experienciei momentos que isso funcionou, já experienciei momentos que isso não funcionou. No final das contas, tudo isso que eu tô falando vai depender muito da boa vontade de quem tá trabalhando. Mas essas coisas podem ajudar. Bom case, uma capa pro case, chegar cedo. Tenta, quando você for entrando no avião, já vai escaneando rapidamente onde que tem espaço, onde que não tem. Porque daí você não precisa de colocar, você tá lá no assento 40, você vai até o assento 40, aí não tem espaço, aí você tem que voltar e é uma confusão, e tem 500 pessoas atrás de você, e não, muita confusão.
Você entrou no avião, vê que tem um espaço ali, ó, bota lá e depois você busca. Né? Depois você busca. Eu faço isso, pelo menos. Depois você busca. E se de tudo não der, eu chego pro comissário e pergunto, com licença, aonde que você teria algum espaço? Pede ajuda mesmo. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é muito importante também a gente não ficar bravo, a gente vai brigar. O que eles vão fazer? Porque o cara vai virar para você e vai falar assim, não, é regra é política da empresa. Aí, enfim, não sei. Eu sempre sou da opinião que brigar não ajuda nada, porque também não tem muito o que fazer em alguns momentos. Essas são algumas dicas que eu uso para quando eu viajo de avião. Então, usar um case bom, usar uma capa em cima do case, porque isso facilita até você carregar e disfarçar um pouco mais. Não que as pessoas não vão ver que é um violão, mas isso deixa de chamar muita atenção para daí ter o pensamento que não, aquilo é um violão, não vai caber, blá, blá, não, só vai. Quando você entrar no avião, escaneia o ponto onde você tá para ver se tem espaço anterior. E aí, se não der, pergunta já direto para os comissários de bordo, ó, com licença, sempre educadamente, né? Tem algum espaço aqui que posso colocar no closet, tudo, e aí também depende do voo, depende de tudo. Até o momento, eu nunca tive problema com isso. Eu já viajei com 2 violões muitas vezes. Claro, quando eu viajei com 2 violões, eu sempre despachava um. E nunca tive problema com isso até o momento, na verdade. E os meus últimos voos, eles todos tiveram violões ou instrumentos despachados, porque não couberam em cima. E o meu case é um bom case, mas eu viajei com um case de fibra de carbono que é um pouco mais resistente, mas em comparação ao meu case de fibra de vidro, ele é um pouco maior. Então ele não encaixava na prateleira, né? Na prateleira do overhead bin, como é que chama? Bagageiro, isso. Então é isso. Essas são algumas dicas que eu uso. Sempre quando você puder, viaje sem um instrumento, mas eu sei que nem sempre é possível. Quando você viajar, o instrumento é sua bagagem de mão, você não tira a mão dele em momento algum. Isso é uma coisa muito importante. Tenha um bom case, invista num bom case. Eu gosto de afrouxar as cordas e colocar muito paninho em volta dele quando eu tô, especialmente para voos mais longos, né? Tem uma capa para o seu case, na hora que você entra no avião, presta atenção em espaços vazios que você tem no avião, pergunta para os comissários. E se de tudo isso não dá certo, aí não tem muito segredo. Tem voo que às vezes eu já peguei, que você via tinha, sei lá, 15 pessoas com instrumento. E como é que você vai fazer? Tem voo que eu peguei, tem uma banda inteira trazendo um estúdio que eles compraram nos Estados Unidos e volta. E não tem muito o que fazer. Então essas são algumas dicas, algumas coisas que eu uso. E eu sempre tento evitar voos curtos. Por quê? Voos curtos, a tendência é que sejam aviões menores. Consequentemente, menos espaço no bagageiro, menos disponibilidade de closets. E quando você tem muitos voos curtos, quanto mais voo, maior a chance de você ter que despachar alguma coisa, né? Então assim, quanto menor a chance de você ter que despachar, melhor. Então, se você precisar de ir para algum lugar, tenta arrumar um voo direto. Porque daí a tendência, se for um voo mais longo, é que seja um avião maior, um avião com mais disponibilidade de espaço e, consequentemente, você entra com um instrumento no avião, coloca lá e fechou. Agora, se você começa a pipocar aqui, ali, talvez você vai ter que despachar no primeiro voo e você pega só lá no último. E depois de 3, 4 conexões, o violão fica pipocando por aí. Aí é perigoso, Mas enfim, espero que isso tenha ajudado. Essas são algumas coisas que... Já aconteceu muita coisa em avião, assim, experiência que eu tive. Mas graças a Deus, até o momento, eu quase sempre despachei instrumento e nunca tive problema. Eu tento usar essas estratégias, especialmente com um bom case. Não estou falando que eu não estou isento de acontecer isso, muito pelo contrário. Mas é isso, o que dá pra gente controlar, a gente controla. O que não dá pra gente controlar não é muito com a gente, né? Então é isso, gente. Obrigado. Essa é a série Diário de Bordo. Esse é o 2º episódio, falando sobre dicas para viajar com violão. E fiquem ligados nos próximos. Dê um like. Se tiver pergunta, dúvida, sugestão, tema, pode colocar no comentário aqui. Pode me escrever no Instagram, no Facebook, ou me para na rua aí. Eu tô tomando café, me para. E até a próxima, um grande abraço. Espero que isso tenha ajudado vocês.